E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza. Eu sou o Felipe Dias e este é mais um Fliperama. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma história que nunca foi lançada do Alan Moore. Ele escreveu o argumento, mas ela nunca foi publicada pela DC. E ela envolve um crossover com vários personagens da DC, viagens no tempo e até mesmo um Batman desaparecido. E se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. No final dos anos 80, Alan Moore estava bem popular no universo da nona arte, principalmente por causa de Watchmen e também por suas histórias do Monstro do Pântano. E nesse mesmo período, Frank Miller escreveu Batman, Cavaleiro das Trevas, que mostra um Bruce Wayne mais velho voltando ativa depois de anos de aposentadoria. Essa história, inclusive, é considerada por muitas pessoas como o final definitivo para o personagem, tanto do Bruce Wayne quanto do Batman. Então Alan Moore se inspirou e começou a desenvolver uma história que, segundo ele, seria o final definitivo para vários personagens do universo da DC. Então ele começou a desenvolver uma história que se chamaria Twilight Superhero, algo como o Crepúsculo dos Super-Heróis, e esse nome inclusive foi inspirado na ideia de fim do mundo nórdico, o Ragnarok. Moore estava com uma ideia na cabeça. Ele acreditava que para um super-herói alcançar o status de mito, sua história teria que ter um fim, assim como os deuses nórdicos também tiveram. Então, inspirado nessa ideia, Alan Moore resolveu escrever uma história que daria fim para os personagens da DC, para todo o universo. Ele escreveria o seu próprio Ragnarok, o seu Crepúsculo dos Super-Heróis. Nessa época, Alan Moore criticava bastante o formato do crossover, principalmente porque você teria que comprar mais de uma HQ de personagens diferentes para entender uma única história. Então Alan Moore planejou que seria também o crossover definitivo e os leitores não precisariam comprar edições diferentes para ler a mesma história. Toda a sua história se resumiria numa minissérie com 12 edições. Porém, esse projeto nunca saiu do papel, pois outra minissérie estava em andamento, o Crise nas Infinitas Terras, que tinha a intenção de resolver todos os problemas da cronologia do universo DC, juntando as várias terras com seus personagens e suas versões em um único mundo. Em 1991, o argumento do Crepúsculo dos Super-Heróis vazou na internet. Algumas pessoas diziam que era fake, outras acreditavam. Mas depois a própria DC e o Alan Moore confirmaram que essa história é verdadeira. Mas do que se trata o Crepúsculo dos Super-Heróis? A história se passa no futuro, mais precisamente 20 anos no futuro, da época que a HQ seria lançada, onde supervilões estão aproveitando o caos social que se espalha pela Terra para obter vantagens para os seus próprios planos. E para impedir isso, a Liga da Justiça começou a utilizar toda a sua força e reprimir esses vilões. E como entregar esses vilões para a justiça não era mais uma opção, afinal de contas a polícia também tinha se desfarelado, a Liga começou a julgar e a condenar esses criminosos. E com isso o apoio popular para a Liga da Justiça começou a crescer bastante, então ela começou a ser vista como uma grande força que coloca ordem no mundo. E devido a isso, o grupo começou a cada vez mais a consolidar o seu poder. Mas as coisas começaram a mudar quando a Liga da Justiça começou a tomar algumas decisões questionáveis em nome da paz, como por exemplo, proibir que alienígenas viessem aqui para a Terra. E isso causou a separação da Liga da Justiça, que agora são reunidas em casas. Então tem a Casa do Aço, a Casa do Trovão, a Casa dos Lanternas Verdes, a Casa da Liga da Justiça. Vou deixar na descrição o link com os detalhes dessas casas e quem fazia parte de cada uma delas, beleza? Duas dessas casas eram consideradas casas maiores, a Casa do Aço, com Superman, a Mulher Maravilha e o Superboy, e a Casa do Trovão, com Shazam e seus filhos, e nessa época o Shazam ainda era chamado de Capitão Marvel. E essas duas casas maiores estavam planejando um casamento entre o Superboy e a Mary Marvel Jr. para dessa maneira consolidar ainda mais o poder dessas duas casas. E era um casamento político, então Mary Marvel não queria se casar com o Superboy, que era praticamente um pequeno psicopata. Ele utilizava de todo o seu poder para obter várias vantagens. E as casas menores, como a Casa do Amanhã, dos Lanterna Verdes, ou a Casa dos Jovens Titãs e a da própria Liga da Justiça, começaram a olhar com desconfiança esse casamento, e cada uma dessas casas começaram a se planejar para o casamento. Em paralelo a isso, existem dois outros grandes mistérios que estão acontecendo. Um deles é que um anão foi encontrado assassinato e o Questão está investigando e tentando entender o que aconteceu. Afinal de contas, esse anão morreu de maneira misteriosa. E o outro mistério é que o Batman está desaparecido e algumas pessoas acreditam que ele esteja morto. Afinal de contas, ninguém sabe o seu paradeiro há anos, e outras pessoas acreditam ainda que o Batman se juntou a uma força super poderosa e deixou o planeta. Como se isso não bastasse, Hip Hunter vem do futuro avisar o John Constantine que uma grande guerra irá acontecer entre os super-heróis e que essa guerra será a queda e o fim definitivo para esses heróis. E como se isso tudo não bastasse, Adam Stranger está planejando uma grande invasão alienígena à Terra. E o dia do casamento chega, e no momento em que Mary Marvel e o Superboy estão prestes a declarar os seus votos, acontece uma grande batalha. Essa batalha foi orquestrada por todas as outras casas menores. Inicia-se então uma guerra super brutal e violenta que resulta em vários heróis mortos, e como se isso não bastasse, começa-se então
a invasão alienígena orquestrada pelo Adam Stranger, e Superman tem uma grande revelação. Ele descobre que o Shazam, na verdade, está morto há semanas e aquele com quem ele estava convivendo e comandando a Casa do Trovão, na verdade era um metamorfo alienígena. Você lembra do assassinato misterioso do anão que estava sendo investigado pelo Questão? Na verdade não era um anão, e sim uma criança, o próprio Billy Batson, que foi morto pelo metamorfo que tomou o seu lugar. E sabe quem foi que matou o Billy e tomou o lugar do Shazam? O Caçador de Marte. Então, com essa descoberta e uma invasão alienígena acontecendo, Superman resolve enfrentar esses alienígenas sozinho. Mas o esforço é muito grande até mesmo para o Superman. São vários alienígenas atacando ao mesmo tempo em vários lugares diferentes. E nesse momento uma grande reviravolta acontece e Batman aparece com outros aliados. Na verdade, Batman não estava morto e nem desaparecido, ele estava juntando uma grande força secreta, pois ele já desconfiava que coisas desse tipo poderiam acontecer. E um dos membros de sua força secreta é o próprio Constantine. Então, depois desse aparecimento súbito do Batman, ele, o Superman e os aliados conseguem então destruir os alienígenas e suas armas. E essa batalha trouxe um saldo negativo para todo mundo. A tão temida queda dos super-heróis, a batalha final que acabaria com todos eles, realmente aconteceu. Mesmo com o Rip Hunter vindo do futuro para tentar evitá-la, ela aconteceu de qualquer maneira. Depois dessa grande batalha não existem mais super-heróis. Existem apenas heróis sem poder aqui na Terra. Inclusive esses heróis vão a público, tiram suas máscaras para mostrar para o mundo quem são eles. Então Constantine explica para Batman que agora o mundo está livre dos super-heróis e de uma possível super ditadura que poderia acontecer se caso algum desses heróis resolvesse tomar o poder. E o crepúsculo dos deuses realmente aconteceu e foi o fim dos super-heróis. E sem esses super-heróis para poder comandar a Terra, a humanidade começou a se organizar em várias linhas diferentes. Começaram a se planejar para um futuro sem medo e ansiedade, e a humanidade então começaria a se refletir qual a melhor maneira de criar uma união, tanto social quanto economicamente. Como eu falei no começo, essa história nunca foi publicada, mas existem alguns boatos por aí de que ela possa ser publicada recentemente. E eu acredito que isso realmente não irá acontecer. Se acontecer, ótimo, ficaria bem feliz. Mas essa é praticamente uma história perdida mesmo. Principalmente porque a DC, porque ela utilizou vários elementos dessa história em outra de suas HQs. Por exemplo, como o crossover de 1991 chamado Armageddon 2001 e também algumas ideias que foram recicladas para o Crise Infinita. Eu tenho certeza que se essa história fosse lançada, seria mais um grande clássico para o currículo do Alan Moore. Eu ia gostar bastante de ler essa história, acho que seria bem legal no formato de HQ. E você, o que você achou dessa história perdida do Alan Moore? Acha que é muito viajada ou acredita que seria também um grande clássico? E deixe sua opinião aqui nos comentários, beleza? E esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal e ative também as notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Estamos chegando a quase 2.000 inscritos, esse é um número bem legal para um canal que está começando. Falta pouco, se inscreve aí, ative as notificações, mande esse vídeo para os seus amigos, para os familiares e para os inimigos, se caso você não gostou desse vídeo, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.